Fala galera, tudo bom? Aqui que tá falando Coreia e neste capítulo vamos dar uma pincelada nos temas que vão abranger os próximos capítulos, onde falaremos sobre a economia do período entre a queda da Bolsa de Nova York em 1929 e a Segunda Guerra Mundial, logo após a vinheta. Se você está vendo esse vídeo no YouTube e não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação quando for lançado vídeo novo. Se estiver ouvindo o podcast, não se esqueça de curtir e seguir para não ficar de fora quando tiver novos episódios. Chega de enrolação e vamos lá para o conteúdo. Depois de 1918, ano do término da Primeira Guerra Mundial, os ânimos da sociedade estavam agitados. A Revolução Comunista estava acontecendo e a hiperinflação na Alemanha estava acabando com a economia. Na década de 1920, os Estados Unidos estavam em pleno crescimento, com a sua economia pujante e a sociedade prosperando. Tanto que o presidente da época, Herbert Hoover, disse que nunca antes na história dos Estados Unidos a pobreza estava tão perto de ser erradicada. Um ano após o alto escalão do executivo dar este anúncio, a bolsa de valores caiu, as ações despencaram e milhares de famílias foram à falência. A década de 1930 começou com mais de 13 milhões de pessoas desempregadas e com os Estados Unidos cobrando a Europa dos empréstimos que fez para reconstruí-la. Neste inteirinho, os bancos europeus quebraram e todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento sofreram com uma depressão fortíssima. Neste contexto, Lionel Robbins formulou uma definição econômica que sempre é citada quando algo do tipo acontece, que é a ciência dos recursos escassos. A confiança no livre mercado ficou abalada neste momento da história, mesmo que o motivo principal da crise tenha sido ocasionado pelos governos. Por isso, muitos economistas começaram a buscar soluções para enfrentar os problemas que o crash da bolsa ocasionou, principalmente aqueles relacionados à falta de emprego. Alguns economistas chegaram a dizer que os problemas estavam sendo ocasionados devido ao capitalismo, como foi o caso do Adolf Berle e Gardner Means, que diziam também que os gerentes administravam as empresas visando o próprio benefício e não o da instituição. Com o terreno fértil para aqueles que aceitavam a intervenção do governo na economia, foi questão de tempo para brotar o economista John Maynard Keynes. Diferente dos demais economistas que defendiam que o mercado deve ser livre e sem nenhuma medida direta ou indireta do governo, Keynes acreditava que o Estado tinha que se intrometer na economia, principalmente quando o assunto era gastos públicos, onde o governo deveria estimular a procura e tirar a economia do buraco da depressão. No começo, suas ideias não foram muito aceitas. Porém, com o desespero das pessoas procurando uma solução para o desemprego, começaram a olhar de outro jeito para as ideias de Keynes. Para ele, a economia era como uma grande máquina, onde o governo fazia ajustes em algumas variáveis, como na oferta da moeda e nos gastos públicos. Em 1933, suas ideias foram postas em prática pelo então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. O nome do projeto de intervencionismo é conhecido até hoje, o New Deal. A ideia era financiar projetos megalomaníacos de infraestrutura, enquanto os bancos ficavam com pesada regulação estatal. Essa foi a principal política econômica adotada pelos países da Europa e dos Estados Unidos. Posteriormente, o economista norueguês Ragnar Frisch dividiu a economia em dois grandes grupos: a economia parcial, que ele chamou de microeconomia, e a visão econômica geral, que conhecemos como macroeconomia. Com essa divisão surgiu a econometria, que nada mais é do que uma análise dos dados econômicos. A macroeconomia seguia as abordagens de Keynes, onde o governo sempre intervinha quando achava necessário, garantindo liquidez, diminuindo as taxas de juros e abaixando os impostos, e retirando-a fazendo o inverso. Muitos economistas na época acreditavam que essa intervenção era avessa aos ideais americanos, que tinha como pressuposto durante toda a sua vida a ideia de livre mercado. Hayek e a escola austríaca sempre diziam que as ideias de intervenção são péssimas para a economia. Inclusive, Hayek mostrou que a liberdade e a democracia do Ocidente estavam ligadas à economia de livre mercado, enquanto os regimes tirânicos, como a União Soviética, tinham as economias planificadas, centralizadas, que impedia a liberdade de florescer. Além disso, diversos outros economistas diziam que os mercados competitivos são essenciais para o crescimento econômico, que poderia ser comprovado pelos altos padrões de vida dos países capitalistas. A fuga dos pensadores alemães para os Estados Unidos durante os anos de 1930 disseminou essas ideias de livre mercado.
Com o keynesianismo entrando em decadência nos últimos anos, a economia laissez-faire começou a crescer, e com ela a vontade de ganhar mais liberdade. E assim terminamos esse nosso capítulo. Falamos alguns pontos do período que abrange a crise de 1929 até o final da Segunda Grande Guerra. Falaremos mais sobre os acontecimentos econômicos desses períodos nos próximos capítulos. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários ou no nosso Instagram, @coreia_com_k, que farei o máximo que puder para conseguir responder. Até o próximo capítulo e tchau!